aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com notícia pra vocês, para comentar um pouquinho sobre uma das piores coisas que aconteceu recentemente, que foi o falecimento de Akira Toriyama, criador de Dragon Ball, Dr. Slump e até mesmo designer de vários personagens de vários jogos como Dragon Quest e também Chrono Trigger. E agora a gente vai comentar sobre um cancelamento. Depois que o cara veio a falecer, começaram a cancelar o cara por ele ser machista, ou pelo menos ser sexista. No caso, a gente vai comentar aqui de uma forma bem sincera, vou ser sincero pra caramba com o que eu vou falar aqui, tá? Se você não quer nenhum tipo de sinceridade, só babação de ovo, ou até mesmo um lado militante da história, então esse vídeo não é pra você, tá? O que eu vou fazer aqui é tentar entender o lado dos militantes que estão cancelando o Akira que morreu, e eu acho uma puta sacanagem, o lado do Akira e também o lado, no caso, da própria obra, do tempo e até mesmo dos fãs. Então, fãs, Akira e militantes. Primeiramente, vamos começar pelos militantes, né? Porque foi eles que começaram a fazer essa sacanagem com uma pessoa que faleceu, velho. O que acontece é que no dia 8 de maio, pelo que dá a entender, acho que foi nessa data, porque a gente nunca sabe, sempre tem essa questão de fuso horário, faleceu Akira. E quando ele faleceu, foi justamente no Dia das Mulheres. E aí, com isso acontecendo, muita gente no Twitter e outros lugares começaram a comentar que ele poderia ter uma obra gigante como fosse, mas ele era um machista, ele era um sexista, ele era uma pessoa que não prestava, porque suas obras continham eti. E para quem não conhece, esse termo é justamente uma característica, um gênero para colocar assim em obras que, no caso, contém cenas sensuais ou cenas pseudo-apelativas para gerar engajamento e até mesmo fazer comédia, fazer cenas engraçadas com relação a piadas sensuais, vamos dizer assim. Então, eti é isso. Se você vê um anime ou um mangá que tem como característica de eti, saiba que em algum momento vai ter alguma piada relacionada a alguma coisa sensual, sendo bem leve, praticamente nem perceptível pela gente, como também bem mais pesada e bem escrota, aparecendo logo na sua cara. Mas o fato é que todo mundo começou a reclamar, todo mundo começou a xingar, dizendo que o pessoal tá dando muito importância para esse cara que era machista, não sei o que. Muito barulho para coisas que aconteceram há 30, 40 anos atrás. O fato é que sim, agora vamos falar sobre isso. É real? Ele realmente fazia esse tipo de coisa? Fez e ainda fazia quando estava vivo? Sim, ele sempre fez piada sexista, piada machista, ele sempre fez. A verdade é essa. E por que ele fazia isso? Porque no Japão é comum ter liberdade de expressão muito exacerbada. Desde que você não atinja e não fale mal de pessoas em si e faça apenas com coisas inanimadas, que não têm vidas, que são 2D, né? Que não são reais, você pode sim colocar qualquer tipo de coisa. Até porque uma das práticas mais comuns do Japão, que eu não entendo porque os militantes reclamam todo do Japão, já que o Japão faz isso, é colocar personagens trans, personagens gays, personagens lésbicos, personagens não binários, qualquer coisa, qualquer tipo de pensamento e gênero você consegue colocar numa obra de mangá. Até mesmo fantasias sensuais, até mesmo exploração de gênero com máquinas, robô, boneca, qualquer coisa consegue se tornar uma coisa explorada em um mangá japonês. Então eles têm uma liberdade criativa muito grande. Mas lembrar também que Akira é um cara velho já, tá? Ele tem 68 anos, embora ele poderia viver muito mais. O Akira, ele vem de outra época, então isso era bem notável que iria acontecer, já que piada é piada, mesmo que seja uma piada sensual ou piada com conotações de duplo sentido, ela ainda é uma piada. No stand-up comedy tem muito isso, principalmente stand-up comedy feminino, elas gostam muito de fazer piadas sobre sexo, sobre tá dando a primeira vez, tá saindo, não sei o que, então é bem comum em piada ter isso. O fato é que realmente esses militantes estão falando de uma coisa que sim, acontece e aconteceu com relação às obras dele. Agora a gente falando do Akira em si, né? Vamos falar da pessoa em si. Por que ele fazia isso? Por que ele faz? E por que ele
entrou nessa seara? Porque simplesmente era comum e é comum. No Japão você tem categoria para procurar esse tipo de obra. No Japão se lança esse tipo de obra. Uma das obras mais famosas foi em 2018 que lançou, que fez um sucesso absurdo no mundo todo. Foi uma obra sobre puteiro, cara. Com subcubos de todas as espécies de seres vivos. E sim, era uma obra eti que tinha piadas com sexo e ela foi um sucesso absurdo. Inclusive os militantes nem conseguiram cancelar direito essa obra, até porque tentaram cancelar e deu mais fama ainda a ela, porque era piada e não só aquilo, tinha um contexto e era muito bem dirigido e muito bem animado a obra em si. O fato é que o Akira, ele vem de uma época que a censura era muito mais branda. Lá naquela época dos anos 70, 80, as coisas eram mais tranquilas. E o fato é que tinha muita coisa pesada e bem hardcore, tanto nos mangás e nos animes, de forma muito mais fácil a ser acessível até mesmo pelas crianças. Para você ter ideia, o termo shounen, que é dedicado a crianças e jovens adultos, eu já estou dizendo, ele vai dos 12 a, se eu não me engano, 18 anos. Então você pode ver nudez num shonen de Dragon Ball. Isso pode acontecer dada a regra de faixa etária que pega dos 12 aos 18 anos. Então isso pode estar acontecendo. O fato é que Akira vem dessa época que é tudo muito mais liberto, muito mais livre. Tem até piada mesmo que ele faz, que ele diz assim, ó, vamos pegar leve com as piadas aqui neste mangá, porque a editora vai reclamar. O próprio autor faz essa autocrítica nele da própria obra de Dragon Ball. O fato é que isso fazia parte de um contexto de piada, de zoeira e para atrair público, porque sim, jovens leitores estão lendo ali. E vale lembrar, voltando mais uma vez, é algo fictício, não é algo real. E japonês tende a separar muito bem isso. O que está na ficção não entra para a realidade. O que está na realidade não entra para a ficção. É bem separado. Tanto é que você encontra tantas atrocidades dos mangás e você não vê isso acontecendo com frequência lá no Japão. É muito mais seguro viver lá do que viver onde temos um país que abomina certas obras de mangá e fazem tudo de pior na vida real. Pegou a ideia? Ou seja, Akira vive num mundo onde ele é livre e pode falar do jeito que ele quer. Mesmo que ele não seja machista, mesmo que ele seja sexista, ele pode fazer piadas com esse teor para agradar fãs ou até mesmo para ganhar público. Porque sim, no mundo onde ele vive, no Japão, é muito mais fácil você lidar com isso. E agora falando dos fãs, tá? O que é que os fãs falam sobre tudo isso? É apenas zoeira, é apenas coisas banais. O Akira, ele simplesmente fazia isso sem saber, ele era forçado a fazer. Cara, é melhor você admitir que o seu ídolo, ele gostava de fazer piadas com relação à sensualidade, gostava de usar eti, sempre gostou de zoar. A própria Bulma mesmo, ela é um eti ambulante, ela tem uma boa história, é um bom personagem, é legal pra caramba, eu gosto muito dela, mas o próprio autor fez ela para ser um eti ambulante, até porque tudo relacionado a ela está relacionado à sensualidade. Até nos tempos atuais tem explicação com relação por que ela ainda é bonita, porque ela quer ser gostosona, porque ela sempre fica usando as esferas do dragão para pedir mais beleza, mais bunda, mais peito e por aí vai. Então no final das contas, ele usava o eti na sua obra, mas isso não destrói a obra, isso era só uma camada bem baixa da obra que não interfere em si no que ele está querendo passar. Quer falar sobre amizade, quer falar sobre boas coisas, quer falar sobre amor, quer falar sobre determinação, quer falar sobre persistência, quer falar sobre coisas muito melhores do que qualquer coisa que você venha pegar ali de problemática da obra em si. No final das contas, minha opinião sobre tudo isso é só gente querendo aparecer, é só gente querendo surfar no momento que a tag, né, no momento que o nome Akira Toriyama tá em alta, o nome Dragon Ball tá em alta, então o pessoal faz o quê? Vamos falar, vamos juntar mulher, Akira, machismo, sexismo numa coisa só, porque a gente bomba, a gente ganha engajamento, a gente vai faturar dinheiro com isso. É simplesmente essa ideia que eu tenho com relação a isso. Mas mais coisas que eu queria frisar aqui. Dizer que ele não fazia isso, que ele não fazia piada machista, que ele não fazia piada sexista, você simplesmente está alimentando esse pessoal que gosta de lacrar e falar besteira e
aceitar é a melhor forma de combater isso, porque como eu falei, os tempos onde ele viveu, isso era bem mais leve, era bem mais tranquilo, e o Japão em si pensa de uma forma completamente diferente, onde lá as coisas que você pode achar impuras, que você pode achar bizarras, que você pode achar estranhas, não devem ser levadas a sério. É apenas um mangá, é apenas lápis fazendo traços para você assistir. Então, no final das contas, é simplesmente gente enchendo o saco. O resumo da obra é esse: estou enchendo o saco. É só isso. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham entendido o que eu falei, né? Qual é a ideia dos militantes, o porquê deles fazer isso. Espero que vocês tenham entendido também do porquê Akira Toriyama ele tinha esses pensamentos, ele fazia isso e fez disso até a sua morte. E porquê dos fãs tentarem defender ele de unhas e dentes e não quererem manchar a imagem dele. Porque no final das contas, né? Ele acabou de morrer e não tem necessidade nenhuma de ficar falando das coisas que o cara fez e desfez. Exatamente quando o cara acabou de falecer, cara. Bizarro. Lá no Japão tá todo mundo em prantos, em desespero. E aqui no Ocidente, a galera só fala bosta, velho. É uma tristeza ser ocidental. Enfim, vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu vou postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, falou, fui!